Na semana passada, o Talibã legalizou a venda de meninas de 9 anos e de rapazes vestidos como mulheres. Tudo bem? E são forçadas a dançar para homens poderosos porque é considerado tão inapropriado que mulheres façam isso. Eles literalmente atiram nas pessoas. E o povo de Herat já está farto. Quero dizer, olhe para eles. Algo estranho ocorre no Afeganistão. Se você se importa com direitos das mulheres ou não gosta do Talibã, precisa saber desse evento. Mas se você não gosta de ver mulheres sendo baleadas nas ruas por protestarem por todos os direitos que foram roubados delas pelo Talibã no Afeganistão, então você não deveria assistir a isso. Porque é exatamente isso que está acontecendo agora no Afeganistão. As mulheres estão tentando reagir e estão sendo literalmente baleadas nas ruas. Sim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. E nós precisamos falar sobre isso porque as pessoas geralmente não entendem o que está acontecendo agora no Afeganistão. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Agora, vamos ao tema principal. Mais de 20 pessoas foram mortas quando o Talibã do Afeganistão atirou em estudantes universitários que protestavam contra o fechamento de suas instituições. O Afeganistão atualmente proíbe os direitos das mulheres e apoia processos islâmicos, etc, etc, etc. Vamos ler isso por um instante. As mulheres no Afeganistão perderam oficialmente todos os seus direitos. Elas não têm mais o direito de frequentar a escola após a 6ª série. Não podem sair de casa sem estar acompanhadas por um membro masculino da família. E isso é em 2026. Essa não é uma história antiga do Afeganistão. Elas não podem falar em público. E é ilegal que outras mulheres ouçam sua voz, ou seja, estão proibidas de se expressar. Elas só podem receber atendimento médico com um guardião masculino e estão proibidas de acessar alguns parques, academias e locais de lazer. Restrições para viagens de longa distância sem um acompanhante masculino. Redução massiva da presença de mulheres na mídia e na televisão. Jornalistas e apresentadoras tiveram que cobrir o rosto na TV. Protestos femininos foram duramente reprimidos em várias cidades. Segregação reforçada entre homens e mulheres em muitos espaços públicos. Maior dificuldade para conseguir certos empregos, abrir um negócio ou participar da vida política. Algumas escolas ou programas de formação profissional reservados para mulheres foram fechados, mesmo sendo exclusivos para mulheres. Restrição à música, atividades artísticas e culturais que envolvam mulheres. Controles mais rígidos nas redes sociais e na expressão pública das mulheres afegãs. Que maravilha ser mulher aqui em 2026. E a lista ainda é grande. Você compreende o que as mulheres afegãs enfrentam atualmente? Elas estão proibidas de estudar, estão proibidas de sair de casa, estão proibidas de falar, estão proibidas de trabalhar. A situação lá é absolutamente desesperadora. E ainda assim, claro, há um silêncio total sobre isso. Silêncio. Ninguém está falando sobre isso. Todas as defensoras dos direitos das mulheres, das pessoas que sofrem nas mãos da opressão. Tudo isso sem relevância. E ontem, as coisas começaram a mudar porque os manifestantes foram às ruas, o que é algo meio único para o Talibã e para o Afeganistão. Porque, como você já sabe, o quão insanos são os talibãs, eles decidiram atirar de volta nas pessoas que estavam protestando. Agora, muita gente não percebe que a questão dos direitos humanos não é só sobre as mulheres no Afeganistão. Também é sobre os jovens que sofrem tremendamente sob as crenças dos talibãs. Tudo isso está conectado. No Afeganistão, a segregação das mulheres é tão extrema que criaram o Baixa Base, prática em que meninos se vestem de mulheres para homens poderosos, acreditando que contato sexual com jovens é mais masculino. Então você tem jovens sendo vestidos como mulheres, certo? São obrigadas a dançar para homens poderosos, pois seria inapropriado que mulheres o fizessem. E com isso, não só estão proibindo e prejudicando as mulheres, mas também estão prejudicando os rapazes, forçando-os a fingir que são mulheres e, basicamente, os usando como objetos sexuais. Se você não se importa com mulheres ou homens, talvez se importe com crianças. Na semana passada, o Talibã legalizou a venda de meninas de 9 anos. Meninas de 9 anos. E claro, Zahran Mamdani, AOC, Ilhan Omar,
bem como todas as pessoas que dizem se importar profundamente com os direitos das mulheres, estão completamente e totalmente em silêncio. Então, o que mudou? Na semana passada, 3 mulheres foram presas por cobrirem o corpo de forma inadequada e as pessoas protestaram. O Talibã, então, decidiu atirar nos manifestantes na rua e começar a fazer prisões. Aqui você pode ver um pouco disso. No Ocidente, alguns dizem que não podem protestar por falta de liberdade, mas em certos países, se você protestar, vão atirar em você. E esses certos países tendem a se encaixar, ou a maioria deles se encaixa, em um sistema de crenças que se assemelha ao islamismo radical, algo sobre o qual todos nós provavelmente deveríamos refletir. Porque, enquanto todos estão por aí lutando pelos direitos das mulheres, você deveria lembrar que há mulheres levando tiros por dizerem que gostariam de ir à escola. Literalmente, elas só querem ir à escola. Ok, aqui estão mais imagens desses protestos. Allah é o maior. Totalmente de partir o coração. E é chocante, sinceramente, ver essas imagens, embora saibamos o que está acontecendo. Os talibãs estão espancando mulheres e atirando diretamente contra multidões de manifestantes na cidade de Herat, onde protestos contra o Talibã eclodiram hoje. É uma insanidade. A última bala de uma mulher afegã testa a consciência mundial. Hoje, vi esse vídeo e meu coração estremeceu. A mulher indefesa, encostada na parede para tentar se salvar, é baleada diante dos olhos de outras mulheres. Novamente, aviso de gatilho, fiquem atentas, vamos mostrar essas imagens agora. É meio difícil de assistir. Tudo bem. Lembrem-se, ela não está com o cabelo à mostra, nem nua ou usando algo provocante. Está totalmente vestida. Pronto. Mais uma vez, só para lembrar. Isso não é apenas sobre mulheres que estão cobertas. Isso também é sobre jovens homens. Isso é sobre os jovens. Isso é sobre um código moral de como o nosso mundo deveria ser. E eu prometo a vocês, não deveria ser assim. Nojento. Quero dizer, podemos falar? A ironia de ver jovens homens sendo forçados a se vestir como mulheres, a agir como objetos sexuais para homens islamistas mais velhos, é nojenta. Especialmente quando você vê que no Ocidente tentam empurrar isso como se fosse algum tipo de ideologia de mente aberta. Não é, é abuso. Dizer para alguém que ela tem que ter um gênero diferente é abuso. Dizem que o gênero dela está errado e que deve agir diferente. Mesmo que acreditem em você, eles estão atirando nas pessoas. O povo de Herat já se cansou. Elas estão manobrando. Recuperando o carro, quero dizer, olha para elas. Impressiona pensar na coragem que essas pessoas precisam. Sabe, hoje em dia, a gente fala sobre coragem como sendo alguém que está disposto a dizer algo online, ou que você sabe se manifestou na escola. Coragem não é necessariamente marchar nas ruas diante de quem pode atirar em você. Muitas pessoas na nossa sociedade enfrentam isso hoje. E, ao falar de nossa sociedade, deixo claro que não sou uma civil afegã. Mas, ao mesmo tempo, todos nós vivemos em 2026, temos mídia. Se tivermos sorte de viver em países com sistema democrático, temos acesso a coisas como redes sociais. Mas, hoje em dia, isso acontece onde pessoas de verdade vivem sob a ameaça de serem assassinadas por regimes se ousarem dizer qualquer coisa, se ousarem proteger suas mulheres. A prioridade dos Estados Unidos no Afeganistão é proteger os cidadãos americanos e o território nacional. Não haverá progresso diplomático enquanto o Talibã mantiver americanos inocentes presos, ignorar as necessidades do povo afegão, negar às mulheres afegãs seus direitos básicos e não combater o terrorismo. Interessante, vindo da América. No campo diplomático, a abordagem abrangente liderada pela ONU oferece um caminho potencial a seguir, e o Talibã deve se envolver de forma séria. Notícia de última hora. O Talibã não vai se envolver seriamente, pois não se importa. A comunidade internacional
viu que o povo do Afeganistão rejeita o Talibã e sua ideologia. O Talibã segue reprimindo a população, principalmente os jovens. Veja, os jovens sob o Talibã no Afeganistão pensam: se eu morasse em outro lugar, talvez tivesse liberdade e não precisasse fazer isso. Talvez, se eu viver aqui, deveríamos poder fazer isso acontecer. Novamente, essa situação revoltante. Homens terem de agir sexualmente para homens mais velhos é visto como normal. É normal porque o contato sexual com jovens do sexo masculino é considerado moral. Está tudo bem. As mulheres são o verdadeiro problema. Elas estão lá apenas para gerar filhos para você e para serem abusadas. Sabe, como um saco de boxe ou de pancadas. Mas os jovens deveriam ser celebrados por essa coisa estranha, pervertida, revoltante e nojenta que estamos testemunhando aqui. É realmente chocante o que está acontecendo. Eles estão prendendo pessoas, mesmo que elas estejam cumprindo o código de vestimenta. É simplesmente inaceitável o que está acontecendo. E as pessoas realmente precisam saber sobre isso, porque andamos por aí achando que entendemos o que é opressão. Andamos por aí achando que não temos direitos. Nós temos direitos. E quando as pessoas não têm direitos, nós devemos nos levantar e lutar por elas, porque elas não podem fazer isso sozinhas, pois estão sendo atacadas a tiros. Obrigada pela atenção a esse assunto.